no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, Atos 17, e o versículo de número 6, assim escreveu São Lucas: e, não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Queridos, eu gosto muito de ler os escritos de Lucas, pois todos nós que estudamos a palavra de Deus nos enamoramos com a cultura do grande servo de Deus, Lucas, o médico amado. Acredito que pela condição da sua cultura, Lucas escreveu muito. E o que ele escreveu, irmãos, escreveu com muita clareza, com informações preciosíssimas. Ele diz que no livro de Atos, que o que ele escreveu, ele inquiriu aqueles que estiveram com Jesus, e ele pôde acompanhar também um grupo de servos de Deus que tiveram experiências grandes nos dias de Jesus Cristo. Ele escreve então o seu Evangelho com 24 capítulos e escreve também o livro dos Atos dos Apóstolos, que são 28 capítulos, onde ele descreve, irmãos, os primeiros passos da igreja primitiva. No texto que vimos, irmãos, Lucas registra um momento quando os servos do Senhor, ungidos pelo Espírito Santo, cheios da graça de Deus, levando em seus corações a mensagem gloriosa da salvação. Estes homens, diz Lucas em um resumo, ele diz: olha, estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Aleluia. Queridos, Lucas nos conta que Jerusalém estava já alvoroçada com os últimos acontecimentos. Quando Jesus foi preso, levado ao partido da cruz, com a sua morte, houve na verdade o seio da cúpula religiosa e da administração política de Jerusalém, houve na verdade, irmãos, um grande alvoroço, visto que aquele Nazareno que andava em Jerusalém e pelas cercanias daquela cidade, naquelas aldeias, ele havia proclamado algumas vezes sobre o seu sofrimento, sobre a sua morte, mas ele também falou sobre a sua ressurreição. E na verdade, nos diz os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas, João, que quando Jesus estava sendo morto, os líderes religiosos que acompanharam a morte, a crucificação de Jesus, quando ele morreu, ele entregou ao seu pai, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está tudo consumado. A terra tremeu, o sol se escureceu, a natureza deu o seu testemunho, e aqueles que ali estavam batendo os peitos e diziam: na verdade, este homem era o Filho de Deus. Ora, queridos, ele é sepultado lá na sepultura nova de José de Arimateia,
E isto acontecia certamente na sexta-feira à tarde. Veio a noite, o dia seguinte, a noite seguinte, o dia seguinte, no domingo pela manhã muito cedo, irmãos, Jesus ressuscitou. Ora, queridos, a sua ressurreição trouxe para aquele grupo que havia condenado ao Senhor, irmãos, mais um motivo para eles ficarem perplexos diante dos acontecimentos. Lucas escrevia que eles estavam alvoroçados. Na verdade, aqueles guardas que ali estavam foram testemunhas. Eles certamente viram quando a pedra do sepulcro foi removida. Eles viram quando Jesus ressuscitou. Eles viram quando o anjo assentou-se sobre a pedra. Eles são testemunhas daquilo que verdadeiramente aconteceu. Eles foram subornados pelas autoridades para dar uma satisfação de uma mentira para o povo, dizendo que os seus discípulos haviam roubado o seu corpo. Mas a verdade é que, irmãos, havia no sangue deles, olha, um alvoroço muito grande. Jesus, por 40 dias, andou junto dos seus discípulos, e para que eles tivessem plena certeza da sua ressurreição, ele comeu com seus discípulos, ele fez milagres após a sua ressurreição, e ele esteve ali por aquele período, até que diante de uma multidão que jamais se podia contestar. Diz São Paulo que cerca de uns 500 crentes estavam ali no momento quando Jesus foi assunto aos céus. Na sua ascensão, aquele grande grupo que ali estava testemunhou ver o seu corpo subido, uma nuvem ocultou o seu corpo, e eles continuaram atônitos olhando para o céu, que estavam esperando que um vento tirasse a nuvem e eles pudessem mais uma vez ver o corpo de Jesus que subia. Quando eles baixaram a vista, já viu dois varões que ali estavam, e um deles disse: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que já foi recebido em cima do céu, já chegou lá no céu, que estará. Aleluia. Assim como vocês viram ele subir, ele há de voltar. Queridos, esse testemunho alvoroçou mais a cidade. Mas se isto, irmãos, trouxe diante das autoridades religiosas, irmãos, um desconforto tão grande, nos diz a Bíblia, amados, que o Senhor Jesus, cumprindo a sua promessa, ele derramou lá no céu o Espírito Santo sobre aquele pequeno grupo que estava no cenáculo. E, irmãos, o revestimento do Espírito Santo foi, na verdade, um outro grande acontecimento. E eles não podiam contestar. A Bíblia nos conta que havia ali uma festa grande em Jerusalém, e havia representantes pelo menos de 16 povos que ali estavam participando da grande festa dos judeus. E nos diz a Bíblia que quando o Espírito Santo veio sobre aquele grupo de quase 120 irmãos, eles cheios da glória de Deus, eles fizeram um alvoroço, um barulho tão grande que chamou a atenção da cidade. E eles acorreram para o cenáculo, e ali chegando, irmãos, qual não foi a surpresa? Estava o grupo debaixo da unção do Espírito Santo. Alguns pensavam que eles estavam embriagados, mas Pedro, irmão cheio do poder de Deus, eu acho isso tão lindo. Aquele simples pescador levanta-se no meio daquele grupo, e o Senhor coloca uma mensagem de poder nos lábios de Pedro. E Pedro, então, depois de batizado com o Espírito Santo, ele proclama a primeira mensagem de salvação para aquela vez. Olha, queridos, eles não podiam contestar, porque era um movimento diferente. Eles testemunhavam, eles que ali estavam, aqueles 120, eles diziam o que havia acontecido, o vento fervente que veio sobre eles viam livros de fogo repartida sobre os crentes, eles falavam no idioma daquela gente que ali estava, era algo sobrenatural.
nos diz a palavra do Senhor, amados, que aqueles discípulos que ali estavam sacudidos pelo poder do Espírito Santo, Pedro e João estão vindo para um culto de oração pela manhã, e Lucas nos conta que ao se aproximar do tempo nós estávamos no posto pedindo esmola. Aqueles dois apóstolos se aproximam do posto e um deles diz: para o que pedir esmola, nós não temos dinheiro, mas do que eu tenho, isto eu te dou, em nome de Jesus Cristo, eu levo-te de anda. Ora, queridos, imediatamente o homem foi curado. E Lucas então conta-nos que aquele homem que foi curado levou no tempo saltando, glorificando a Deus, pulando, pedindo o Senhor. Imagine, irmãos, a admiração, o alvoroço do bem-ver continuou muito sério. Aleluia. Queridos, aonde há manifestação da glória de Deus, há na verdade algo diferente acontecendo no meio do seu povo. Aleluia. Esses homens cheios do Espírito Santo se espalharam em Jerusalém. Lá em Jope, amados, Pedro cura aquela senhora, ressuscita a irmã Dorcas que havia morrido. Esses acontecimentos, irmãos, eram incontestáveis, e a cúpula religiosa estava na verdade alvoroçada por tudo aquilo que acontecia. Ali bem próximo em Samaria saíram os diáconos que foram consagrados, aquele homem tão simples, o Filipe. Filipe chega em Samaria e ali cheio do Espírito Santo, irmão, Filipe começa também, usado por Deus, a fazer um alvoroço lá em Samaria. Diz a Bíblia que Filipe fez cruzadas, reuniões grandes. Lucas diz que multidões vinham ouvir a Filipe. Filipe orava, Jesus salvava. Filipe orava, Jesus curava. Filipe, em nome de Jesus, repreendia os demônios e eles iam embora. Os endemoniados eram libertos. Irmãos, o alvoroço era muito grande. Aleluia. Mas Filipe, amados, recebe do Senhor uma ordem. O Senhor vem a Filipe e diz: olha, Filipe, deixa o movimento grande aqui em Samaria e vai lá para a estrada de Gaza que está deserta. Lá você tem um trabalho para fazer. E eu fico imaginando, irmãos, Filipe na verdade era um servo obediente. Ele deixou aquele movimento grande, ele estava envolvido, vai lá para a estrada e lá ele fica sozinho a esperar o que é que Deus quer que eu faça aqui. Eu vejo que irmãos, uma qualidade de Filipe excepcional. O obreiro obediente, amados, ele aguarda na manifestação da ordem do Senhor. Aleluia. Ele mandou para a estrada deserta, certamente ele tem algo extraordinário para fazer. Queridos, aquele que nos orienta, aquele que manda que nós façamos o seu trabalho, ele também se responsabiliza pelo resultado das coisas que irão acontecer. Estará o Filipe, de momento ele vê uma carruagem, e lá sentado na carruagem, vem lá, eu tenho pensado sobre isso, irmãos, era o mordomo da rainha de Canaã, devia ser um morenão, gordo, forte, como era estilo administrava o tesouro da rainha, e é sentado naquela carruagem, e ele via remoído. E aqui eu vejo muito uma coisa interessante, é que o Filipe, irmãos, usado por Deus, ele teve uma ousadia tremenda. Imagine que ele se aproxima daquela autoridade e ele faz uma pergunta que está mudando uma atrevida. Entende tudo que lê? Aleluia. E o homem disse: eu estou lendo aqui, mas eu não entendo nada. Se não tiver que me explique, Filipe, com certeza disse: olha, dessa matéria eu entendo. Dá licença. Ele se transformado no homem e começa a falar. Meus queridos irmãos, amados, Deus tinha um propósito grande. Ele deixou um alvoroço grande lá na cidade de Samaria, mas Deus tinha um propósito maior. Aquele homem ouviu a palavra que Filipe trouxe ao seu coração. Aquele homem creu, aquele homem pediu o batismo. Filipe o batizou, irmãos, e o resultado é que lá na
Santo. Quando houve a dispersão de Jerusalém, sai um grupo de Jerusalém e amados caminha. Ao chegar na Antioquia da Síria, aquele grupo que a Bíblia nem diz o nome, não diz se eles eram diáconos, nem presbítero, nem evangelista, um grupo de anônimos. Aquele grupo chega na Antioquia e ali começa a falar de Jesus, e Jesus começa a salvar. Meus queridos irmãos, quando eu volto os meus olhos, amados, para o comportamento dos crentes da igreja primitiva, irmãos, e eu começo a pensar na nossa igreja, nos nossos dias, amados. Eu dizia hoje pela manhã eu tive uma reunião com a liderança dos pastores pentecostais aqui do nosso estado de São Paulo e de outros estados do Brasil. E eu dizia para aqueles irmãos: a igreja pentecostal no Brasil cresceu e nós parece que estamos assentados na nossa fama, estamos um tanto acomodados. Eu vejo que este grupo sai de Jerusalém perseguido, mas quando chega em Antioquia fala de Jesus, e Jesus não decepciona ninguém. Pode falar que a sua palavra tem resultado. Paulo tinha razão quando disse: o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de toda aquele. Meus queridos, eles falaram de Jesus e o povo começou a crer, a aceitar a salvação. E o resultado, amados, é que o grupo cresceu. E eles então, reconhecendo o pouco conhecimento, pouca condição que eles tinham para liderar aquele grupo, eles se informam em Jerusalém, falam com os apóstolos, e os apóstolos mandam Barnabé para cuidar daquele grupo. Aí Lucas diz que Barnabé, quando ele chegou, ele ficou feliz, porque eles estavam cheios do Espírito Santo, eram novos crentes. Barnabé então começou a ensiná-los e o grupo continuou a crescer. Mas cresceu de tal maneira que Barnabé também reconheceu que sozinho ele não dava conta do trabalho que ele tinha que fazer. Ele volta a Jerusalém e os apóstolos mandam Paulo para ajudar a Barnabé. Imagine, irmãos, aqueles dois homens. Aí Lucas nos conta que eles passaram 1 ano e alguns dias ensinando aquele povo. E eu tenho pensado, irmãos, quando eu cheguei aqui, o pastor falava sobre santidade, e eu estava pensando, irmãos, tenho pensado as mensagens, os ensinos de Paulo e de Barnabé para aquela gente. Amados, a palavra que eles falavam era com tanta unção. O povo recebia, queridos, e vivia aquilo que os apóstolos ensinavam. Haja vista, diz Lucas, que quando aquele grupo, aqueles irmãos saíam na rua, e eles eram distinguidos, a Bíblia diz que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Eu fico pensando, por que chamavam de cristãos? Porque eles pareciam com Cristo. Crentes da Assembleia de Deus, lavada no sangue de Jesus, batizado com o Espírito Santo, nome escrito lá no céu. Tem que parecer com Cristo, não pode parecer com o mundo, não, Senhor. Tem que parecer com Cristo. Aleluia! Paulo dizia: eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Meus queridos, Antioquia também, amados, foi alçada por aquele movimento do Espírito Santo. Mas não só ficou ali, irmãos. O Espírito Santo veio e fala com Paulo: Paulo, atravessa a Macedônia, ajuda-nos. Paulo veio aqui para a Europa, e Paulo entende, e ele vai com Silas, e nos diz, irmãos, o próprio Paulo, na sua carta, irmãos, que ele escreveu várias cartas. Lucas nos conta que eles chegaram ali em Filipos e eles encontraram algumas senhoras que estavam lavando roupa. Eles não tinham um salão alugado, não tinham um tempo bonito como esse, eles não tinham uma congregação, um grupo esperando, mas eles saíram fora da cidade para lá.
pedia a Deus certamente para abrir a porta. Mas quando ele saiu da cidade, ali estava aquela senhora lavando roupa. Paulo então e Silas se aproxima daquela senhora e então começa a falar de Jesus. E aquela senhora, irmã Lídia, ela já tinha alguma orientação sobre Jesus. Ela aceitou a mensagem de Paulo, convidou Paulo para a sua casa. Paulo vai para a casa de Lídia e ali, irmãos, começa a primeira congregação na Europa. Dali a seguir, irmãos, foi tão grande o rigorismo naquela cidade. Havia perseguição, sim, mas havia poder. Aleluia. Crentes eram presos, mas Jesus libertava. Aleluia. Crentes eram espancados, sim, mas Jesus os acariciava com o dom do Espírito Santo. Eles viviam mergulhados na graça. Eles viviam cheios da unção do Espírito Santo. Aleluia. Na verdade, queridos, era verdadeiro rigorismo. Paulo, os seus companheiros saem, quando eles chegam em Tessalônica, amados, aí eles se reúnem e dizem: olha, aqueles que alvoroçaram o mundo chegaram até aqui. Queridos, estou olhando aqui para esta linda igreja, pensando no meu coração. Amados, o poder de Deus permanece o mesmo. Aleluia! A unção do Espírito Santo é a mesma. Aleluia! Há o mesmo interesse da parte do Senhor, amados, que a sua igreja continue crescendo. Jesus quer ver a sua igreja cheia da unção. Ele quer ver os crentes pingando azeite. Ele quer ver os crentes orando pelos enfermos. E Jesus no dia 23 do mês passado, mês de agosto, nós estávamos no Belém encerrando o congresso dos adolescentes. A casa estava cheia, era um culto muito gostoso, alegre, abençoado, mas assim, em frente ao púlpito, na quarta fileira de bancos, irmãos, um diácono nosso sofreu um colapso cardíaco fulminante. O homem caiu morto. Doutor Alexandre e os médicos Belém correram lá. A única coisa que eles quiseram fazer foi cruzar as mãozinhas dele e deitar no corpo do banco. Imagine, irmãos, a família que ali estava. E aqueles jovens, amados, aquele culto que estava tão abençoado, começou a virar um tumulto. E eu estava, estou vendo que está tudo aqui. Eu disse: Jesus, eu posso aceitar um negócio desse? Nós estamos aqui numa festa espiritual. A morte não foi convidada por nós para se fazer presente aqui. Ela veio aqui ceifou a vida do nosso diácono. Eu disse: irmãos, vamos orar. Eu disse para os irmãos: olha, a morte ceifou a vida do irmão, como ele é João Adelino, a vida do João Adelino, mas quem manda na morte está aqui presente também. Nós oramos ao Senhor. Quando dissemos aqui amém, o homem ressuscitou. Vamos ter João Adelino ainda lá, vivida, irmão. Esse alvoroço tem que acontecer de nós. O poder de Deus, ele faz vibrar o nosso coração. Ele puxou a nossa alma. Ele nos manda glorificar o Senhor.
Jesus disse: